Continuando a nossa caminhada aqui nessa manhã, eu gostaria de compartilhar um texto com vocês. Se encontra em Josué, capítulo 7, versículo 14. Josué, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Dispõe-te, santifica o povo e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Eu gostaria de falar para você hoje, conversar, compartilhar com você hoje, rapidamente, a respeito do... Você pode ir do fracasso para a vitória em um espaço muito curto e de uma maneira muito rápida. E a orientação, segundo a palavra do Senhor, é uma orientação simples. Por exemplo, o fracasso é o preço que pagamos para alcançarmos a vitória. Geralmente, vitória está associada à luta, à batalha, a empenho. Geralmente, vitória está associada a isso, a envolvimento, a atitude, atividade. E quando você fala de vitória, é porque você batalhou, lutou, perseverou. Mas tem um detalhe: o fracasso ele é inevitável. Por outro lado, ele é inevitável, mas ele é reversível. De repente, hoje você passou, ou viveu, ou está vivendo um fracasso, mas isso pode ser revertido brevemente, rapidamente. Ele pode ser, o fracasso pode ser diagnosticado, tratado e superado. E o interessante é que tem um livro muito antigo, se não me engano, Manual do Conselheiro Cristão, eu acho que, se não me engano, é isso. Conta a história de um profissional da área médica que foi fazer um estágio numa casa, num hospital psiquiátrico nos Estados Unidos há muitos anos. E ele foi fazer um levantamento daquelas pessoas que estavam ali. Tinha várias pessoas ali internadas com doenças psíquicas e assim por diante. E ele chega nesse hospital e ele começa a fazer um trabalho daquelas pessoas que estavam ali. E existiam algumas pessoas que estavam tipo assim no estágio 7, 8, lá no último estágio, ele já estava ali há muito tempo e viviam fechadas, trancafiadas, porque não tinha mais nenhum tipo de tratamento para dar para essas pessoas. E ele pega essas pessoas que estavam ali, não eram muitas que estavam ali, e começa a fazer um trabalho, um levantamento com ela, com aquelas pessoas que estavam ali. E ele chega numa conclusão que aquelas pessoas, elas estavam ali, naquela situação, por fracassos que elas tiveram em algum momento da vida e eles não superaram esse fracasso, se entregaram a ele, não lutaram, não perseveraram, não caminharam, não superaram, não trataram o fracasso. E tinha um outro detalhe: algumas pessoas estavam ali também porque em determinado momento da vida elas fizeram alguma coisa errada e para manter aquela atitude errada, elas começaram a mentir e nunca conseguiram contar a verdade, tratar, se arrepender e começar de novo. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: via de regra, as pessoas que estão mais, assim, com alguns anos a mais de vida, são pessoas que já passaram por alguns fracassos na vida. E tem fracassos na nossa vida que são difíceis, são duros, são complicados. Então, mas não significa que eles não são reversíveis, que eles não possam ser tratados. Então, o que essa palavra diz aqui é um alerta
Se você viveu ou está vivendo essa situação, não se entregue a ela. Não fique à mercê dela. Você tem um Deus que te ama, que faz parte da sua vida, que resolveu restaurar a sua vida, e quando ele começa esse processo de restauração, ele restaura todas as áreas que foram danificadas por uma situação negativa que você passou, ou que você viveu. Então, o fracasso, ele abate, ele desanima, mas Deus sempre vai nos conduzir em triunfo. Então eu gostaria de falar com você nessa manhã, talvez uma sugestão de você superar, para você superar o seu fracasso, se é que você está passando, ou de repente se você passou, não sei a realidade da sua vida. Então, a primeira sugestão aqui, o diagnóstico, segundo o texto lido, que foi de Josué 7,14. Há coisas condenadas no vosso meio. Nesse contexto aqui, existia realmente coisas condenadas. Esconderam algumas coisas ali. E o fato de esconderem algumas coisas ali, e eram coisas materiais, palpáveis, e às vezes nós escondemos aquelas coisas que não são palpáveis, que não são materiais. São espirituais, emocionais, que nós guardamos, que nós escondemos, que nós não permitimos que ninguém se aproxime. Quando alguém se aproxima dessas áreas que estão guardadas e protegidas ali, nós desesperamos, brigamos, discutimos, aprontamos aquilo que nem a gente mesmo acredita que a gente aprontaria. Então, o diagnóstico, há coisas escondidas no vosso meio. E aqui, nesse contexto aqui, trata-se de um pecado cometido e encoberto. O pecado derrota o cristão em todos os seus empreendimentos espirituais. Ele nos adoece e pode nos matar. E aí, quando eu te falo daquele especialista que trabalhou há muitos anos atrás naquela casa de recuperação ali de pessoas com doenças psiquiátricas, ele chega a essa conclusão de que muitas pessoas estavam ali doentes, quase à beira da morte, por algumas coisas que viveram na vida e não conseguiram superar. A existência desse algo escondido nos enfraquece diante dos nossos inimigos. Então, o diagnóstico, você precisa saber o que é você está guardando aí. Segundo, o remédio. Aí Deus, quando fala com esse povo, que fala santificai-vos, é o remédio. A ordem divina é que o pecado seja eliminado do vosso meio. Ele conhece a nossa vida e Ele sabe de todos os nossos erros e tudo aquilo que nós cometemos ou fizemos de errado. Preste atenção. As pessoas, às vezes, que estão ao nosso redor, elas não sabem. A não ser que elas foram afetadas diretamente com aquilo que nós fizemos. Mas na maioria das vezes as pessoas não sabem. Mas Deus sabe. E o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento que nós conseguimos lidar bem com isso. Porque o amor de Deus nos constrange. E nós fazemos essas coisas erradas, nós cometemos os nossos erros, Ele continua nos amando. Ele continua nos assistindo. Isso vai nos constrangindo, e nós somos constrangidos em algumas situações, ou em todas as situações, a tomarmos algumas decisões baseadas nesse amor de Deus que nos constrange. Então você é amado, você é amada por Ele. E o que Ele quer de você é que nessa caminhada você comece ou continue, não pare de crescer nessa graça, no conhecimento do Senhor a cada dia, e que esse processo de santificação seja um processo de melhora. Esses dias eu ouvi de um amigo que esteve em casa. Ele falou assim, todo ano ele faz uma avaliação da vida dele, final de ano, início de ano. Ele pondera aquilo que ele errou, que ele falhou, ou aquilo que ele não agiu bem. E ele fala assim, esse ano seguinte eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. E ele diz que luta, batalha para
para ele ser uma pessoa melhor. E isso aí resume muito bem esse processo de santificação. Se você está vivendo de alguma maneira que precisa de ter alguma coisa na sua vida, que precisa ser mudada, pare de alimentar isso e mude. Seja uma pessoa melhor. O amor de Deus, que ele seja derramado na sua vida e que ele provoque esse constrangimento de você acertar, em primeiro lugar, a sua vida com Deus, porque quando o salmista reconhece seu pecado ali no Salmo, ele fala assim: pequei contra ti. E contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos. Ou seja, o nosso erro, as nossas falhas, independentemente da área, em primeiro lugar, em primeira instância, é contra o nosso Deus. É contra o Senhor. E depois esse erro contra o Senhor, com certeza, as consequências virão nos nossos relacionamentos aqui. Mas nós precisamos de abrir o nosso coração, a nossa alma e derramar tudo isso diante do Senhor em primeiro lugar. Em segundo lugar, primeiro, remédio santificai-vos, a ordem divina é de que o pecado seja eliminado. Então ele conhece as nossas vidas. Terceiro lugar, a aplicação. Dispõe-te, agora santifica o povo. Primeiro, santificai-vos, santifica o povo. Ser santificado é ser separado daquilo que é errado. Você ir se separando disso. É um processo que dura a vida inteira aqui. Se nós não aprendermos, como diz um escritor, a termos uma vida de santidade aqui, a adorarmos o Senhor aqui, Ele é santo, santo, santo. Esse processo não foi um processo intenso nas nossas vidas. Nós não conseguiremos, segundo Ele, a viver uma vida de santidade na eternidade, onde nós glorificaremos, adoraremos o nosso Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então esse processo de santificação, de melhora, ele começa aqui e agora. É a parte nossa nesse processo nessa caminhada nossa de salvação aqui, que nós temos como fazer alguma coisa, porque nós sabemos o que é certo, nós temos uma orientação de Deus daquilo que nós precisamos fazer, da maneira que nós precisamos agir. Então tem algumas coisas que dependem única e exclusivamente de nós. Nessa questão de nós sermos soberanos nesse processo, não. Simplesmente nós entendemos aquilo que Deus fez por nós, nós reconhecemos isso, nós confessamos o Senhor Jesus como único Salvador e Senhor, e o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você, e o fato do Espírito Santo habitar em nós nos leva a caminharmos dessa maneira, eliminando das nossas vidas aquilo que não traz saúde espiritual e também saúde física para nós. Então, ser santificado é ser separado do erro, da falha, do pecado. Então faça isso agora. Talvez você está protelando isso aí por muitos anos. E quando você olha para aquilo que você guarda, que te adoece, você sabe e você percebe que são coisas às vezes simples, que você valorizou demais. Você valorizou demais. E faça isso agora. Então, pare. Ele diz assim, tem um escritor que ele diz assim, mortifique o pecado. Faça isso a sua labuta diária. Sempre, enquanto viver, não termine nem um dia sem lutar. Continue matando o seu erro, o seu pecado a cada dia. Porque senão, ele o matará. E às vezes essa morte, ela não é assim uma morte instantânea. Fechar os olhos, cair e morrer. Às vezes, você está morrendo a cada dia. A cada dia. Você está ficando doente, emocionalmente e espiritualmente. Então, tome uma atitude na sua vida agora. Faça isso agora. Chega. Chega. Corte essa corrente. Corte isso. Comece a viver de uma forma integral esse processo de santificação na sua vida. Caminhe assim, viva assim, e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, e possa te fortalecer
mas tire aquilo que estiver errado da sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço, Jesus abençoe.